É isso aí, façam todos um excepcional dia. Bora lá para a nossa 11ª semana aqui do Encontro dos Executadores. E a gente está aqui no mês da disciplina, né? Dos hábitos aqui. Certo? Isso aí, mês da disciplina. E logo o segundo, né? Segundo momento que a gente vai trabalhar aqui é a disciplina, né? O primeiro foi conscientização, o segundo é disciplina. Por que, Fábio, segunda é disciplina? Porque, cara, é muito, muito fácil de desistir desse processo aqui. Olha que a gente só está no comecinho, a gente está na 11ª semana. 11ª semana. Quantos ainda estão resistentes aí, né, fazendo o que tem que ser feito? Cara, é muito fácil começar, mas sair desse processo, né, terminar, não é fácil. Muita gente começa a faculdade, já viu a faculdade como é que é? Muita gente começa a faculdade, chega lá aquela sala cheia, qualquer curso que você vê, né? A faculdade é um bem fácil de ver, né? Qualquer curso. Mas quantas pessoas saem daquela sala ali, vão até o final? Quantas persistem? Por isso, cara, que o mundo tá cheio de chance, né? A gente vê tantas coisas aí, tava refletindo sobre isso ontem, né? Cara, na internet hoje tem tanta gente vendendo tantas facilidades. Claro que tem muita coisa que é uma promessa vazia ali, tem muita coisa que, pô, que você vê que a galera tá tendo resultado mesmo. E aí tem muita gente que olha e fala assim, cara, isso aí deve ser mentira, né, cara? Se fosse fácil assim, todo mundo faria. Não faria, cara. Não faria. Não faria, mano. Não faria porque as pessoas não têm resiliência, cara. As pessoas não têm comprometimento com elas mesmas. As pessoas não têm energia, não têm a potência para dar a sequência das coisas. Elas começam. A maioria das pessoas é boa em começar, é boa em iniciativa, mas não é boa em acabativa, cara. Não é boa em acabativa, sacou? Fala, Vanessa, excelente dia. As pessoas são boas em iniciativa, mas não são boas em acabativa, cara. O que acontece nesse meio aí que as pessoas perdem, cara, o foco, perdem energia, desacreditam. E aí, para a gente falar sobre isso, cara, eu, né, recebi aqui uma luz de falar sobre uma palavra, cara. Eu tava pensando aqui, qual que vai ser o lance de hoje, né? O que nós vamos falar hoje para entrar nesse, né, continuar nesse mês aqui da disciplina. A gente já leu aí 2 livros poderosos aí de disciplina desse mês, que foi o Poder do Hábito, cara, que esse livro eu já li ele umas 3, 4 vezes. Esse livro é sensacional para a gente entender como a gente criar nossos hábitos, né? Como é que eles funcionam, por que que a gente tem maus hábitos, como é que a gente troca eles. E essa última semana a gente leu Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, que é outro livro poderoso também, que ensina a gente a utilizar, né, dos horários aí para fazer com que o nosso corpo tenha mais energia nos horários certos aí, cara. A gente usar os melhores momentos aí para potencializar nossa capacidade, justamente para evitar isso que a gente está falando aqui. Evitar essa queda aqui, ó, essa desistência das pessoas. E aí, cara, as pessoas começam coisas e fica sempre nisso, né? Muita gente tem um hábito, né? Olha aí, de fazer isso, comprar um curso, aí começa a fazer um curso, não sei o que, para no meio. Aí daqui a pouco ela, né, puta, viu que não teve resultado, lógico que não teve, porque não foi até o final. Pega e olha, vê um outro curso, fala, não, agora eu vou fazer, vou pegar, vou comprar isso aqui, compra outro curso, pumba, para no meio. E assim fica, cara, pulando de galho em galho. Começa um negócio, pum, para no meio. Começa outra coisa, vai no trabalho, pum, para no meio. E aí não tem resultado, cara, porque tudo fica pela metade. Tudo fica pela metade. Já na filosofia do sucesso, Napoleão Hill fala isso, né? Uma das frases que fala isso aí, né? Se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Você será um fracassado. Então, cara, se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Porque não adianta fazer as coisas pela metade, não adianta, né, ficar pelo caminho, não adianta ser bom em começar e não ser bom em acabar, cara. Vai ter desafio pra caramba no meio. Só vence aqueles que ultrapassam os desafios, cara, aqueles que se preparam aí, aqueles que estão cientes disso. Eu tô aqui para falar para vocês aqui, falar, vocês vão começar o processo, mano, vai ser fácil, nem a pau. É simples, pô, é simples, cara, é só acordar cedo no domingo, vir aqui, ler um livrinho, ler um livro da Bíblia, fazer um exercício só hoje, é só hoje, cara, só hoje. Fazer exercício só hoje, né? Ter a sua alimentação certa só hoje, tomar o seu banho natural só hoje, fazer o que tem que ser feito, cara, um pouquinho todo dia. Você não tem que esquentar a cabeça com amanhã.
É bem simples, cara, mas não é fácil, porque a gente está habituado, está treinado a fazer outras coisas. Porra, mano. E aí a gente cria uma ambiência aqui, a gente cria uma ambiência, e mesmo nessa ambiência, as pessoas ainda desistem, cara. Por isso que a gente tem que estar sempre transbordando, tem que estar sempre mostrando, tem que estar sempre falando, porque é muito, 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 muito fácil das pessoas largarem o processo no meio, mano. É muito fácil, é muito fácil. E é para falar disso, hoje aqui eu trouxe uma palavra, puta, poderosíssima, cara. Esse livro aqui, que é o livro que nós vamos ler essa semana aqui, cara. Esse livro aqui, nós vamos ler essa semana. Vai ser o livro de Jó. Quem que já ouviu falar em Jó? Quem não conhece a história de Jó, já ouviu falar naquele termo paciência de Jó. Tem uma paciência de Jó. O que é uma paciência de Jó? Vou ler aqui, ó, a introdução desse livro de Jó. Porra, a introdução aqui é gigantesca, cara. Caraca, é gigantesca mesmo. Vou dar uma lida num pedacinho dele. Introdução. E aí a gente vai para o capítulo 1, tá? Aí nós vamos, depois da introdução, eu não vou ler toda, não. Vou focar em ler o capítulo 1, que é bem mais curto aqui que a introdução, que esse autor aqui dessa Bíblia diferente aqui, da mensagem, fez. Então vamos lá. Jó. Jó sofreu. Seu nome é sinônimo de sofrimento. Porra, como começa? Ele perguntou por quê e por que eu? Questionou Deus de modo persistente, colérico e eloquente. Ele se recusou a aceitar o silêncio como resposta. Ele se recusou a aceitar clichês como resposta. Ele se recusou a tirar Deus de uma situação difícil. Mano, vamos parar aqui, ó. Ele se recusou a tirar Deus de uma situação difícil. Mano, como é fácil a gente parar, a gente desistir, a gente reclamar, a gente murmurar e jogar a culpa em alguém, em alguma coisa, em uma situação, em Deus, inclusive, né? Reclamar com Deus. O que é mais fácil, será, né? Inclusive, a gente ficar com Deus quando tá tudo bem ou quando tá tudo mal. Aqui fala isso, né, cara? Que mesmo quando ele estava numa situação difícil, ele não tirou Deus da situação. Na verdade, as pessoas têm o hábito de pedir para Deus, né? De recorrer a Deus quando já tá tudo... é a última esperança, né? Tem até aquele que fala que não acredita, aquele que fala que não acredita, quando o bicho pega, ele se pega com Deus, né? Mas a verdade é que não, aliás, a gente tem que estar com Deus a todo momento, né? Porque ele sempre está com a gente, é a gente quem deixa ele de lado. A gente que deixa ele de lado, e a gente tem que buscar ele mesmo, cara. Tem que buscar ele nas horas ruins e tem que ir lá louvar ele nas horas boas. Tem que buscar ele, na verdade, nas horas boas também, e louvar, cara, e adorar. Porque é ele quem faz tudo aqui, ó. Mas é muito fácil a gente só ir lá na hora que precisa, né? Na hora que precisa, na hora que precisa. E normalmente é o que a gente faz também, né? Que é o que eu tava falando aqui. Começa um processo e não acaba. Começa um processo e não acaba. E aí, cara, vai acontecer que o tempo vai passar. Eu já falei isso aqui diversas vezes. O tempo vai passar, vai passar, vai passar. Vai chegar lá na frente, você vai olhar para trás e falar, puta, cara, se eu tivesse continuado aquele processo. Porque tem gente que vai continuar. Tem gente que tá aqui, ó, que tá desde o começo, tá firme. Tem gente que tá mais ou menos, tem gente que já parou. Talvez tem gente que volte. Eu já falei, se você começou, você parou, falei, inclusive mandei no grupo aqui. Se você tá sentindo aí, tá caindo, tá desistindo, hoje é o dia da gente retomar, cara. Então assista essa aula aqui, fique esperto, porque hoje nós vamos puxar essa energia para cima, hein? Vamos retomar esse negócio aqui, ó. Sem preguiça, sem demora, sem parada, sem desistência, sem desânimo. Desânimo, mano. Pô, desânimo é sem vida. Sabia? Desânimo é sem vida. Pô, você tá sem vida. Quando você tá respirando aí, ó, você tem vida no corpo aí, cara. Então bota pra funcionar esse negócio aí. Então, cara, presta atenção nisso aqui, ó. Ele se recusou a tirar Deus de uma situação difícil. Jó não aceitou seu sofrimento Aliás, Jó não aceitou seu sofrimento calma ou pianamente. Ele não deu ouvido aos doutores e filósofos, foi buscar uma segunda opinião. Jó apresentou seu caso diante de Deus e ali se queixou de seus sofrimentos sem meias palavras. Mano, com Deus você pode abrir o jogo, velho. Sem meias palavras. Não é só porque Jó sofreu que ele é importante para nós. Sua importância deve ser ao fato de que ele sofreu da mesma forma que nós sofremos.
nas áreas vitais da família, da saúde e dos bens materiais. Olha aí, ó, cara. É igualzinho você, mano. E dos bens materiais. Jó também é importante para nós porque ele, de modo perspicaz, questionou e se queixou corajosamente do seu sofrimento. Sem dúvida, ele foi ao extremo com suas perguntas. Não é o sofrimento que nos perturba, é o sofrimento não merecido. Quase todos nós, em nossos anos de crescimento, tivemos a experiência de desobedecer aos nossos pais e, portanto, recebemos alguma punição. Quando a disciplina estava vinculada ao erro, havia um sentimento de justiça. Se erramos, seremos punidos. Pô, ou seja, né? A gente, né, quando a gente erra, né, puta, a gente já espera uma punição, né, quando a gente faz alguma coisa. E até aí parece normal, né? Mas e quando não, parece que a gente está fazendo tudo certo e parece que dá tudo errado? Aí é osso, né? Aí é difícil, né, de se manter na linha. Fala, porra, mas tô fazendo tudo certo, tô fazendo tudo errado. Uma das surpresas que temos depois de crescer, entretanto, é que não há correlação verdadeira entre a quantidade de erros que cometemos e a quantidade de dor que experimentamos. Olha isso, cara. Uma surpresa ainda maior é que quase sempre ocorre o oposto. Fazemos o que é certo e recebemos pancada. Fazemos o melhor que podemos e quando já estamos prontos para receber nossa recompensa, somos atingidos por um golpe inesperado e perdemos o equilíbrio. Mano, eu não ia ler essa introdução inteira não, mas essa introdução tá poderosa, hein, cara? Eu não tinha lido ela não. Eu ia só ler o livro de Jó. Isso aqui não tem nessa introdução, não tem em todas as Bíblias, né? A introdução aqui é específica dessa. Caraca, velho. Fazemos o melhor que podemos e quando já estamos prontos para receber nossa recompensa, pum! Somos atingidos por um golpe inesperado e perdemos o equilíbrio. Cara, eu passei muito isso aqui, eu passo isso aqui direto. Mas como é bom você entender isso aqui, cara, como é bom. Como é bom. Isso aqui é o que dá força, cara, pra gente resistir, ter resiliência aí no processo. É o tipo de sofrimento que primeiramente nos confunde, depois nos ofende. Foi esse sofrimento que deixou o Jó confuso e ofendido, pois ele estava fazendo tudo certo, quando de repente tudo veio abaixo. E é esse o tipo de sofrimento que Jó expressou quando protestou contra Deus. Jó expressa seu sofrimento tão bem, tão correto e honestamente, que qualquer um que já tenha sofrido, o que inclui cada um de nós, é capaz de reconhecer sua dor pessoal na voz de Jó. Jó diz corajosamente o que alguns de nós têm medo de dizer. Ele fez poesia daquilo que, para a maioria de nós, não passaria de uma mistura de queixas balbuciadas. Olha aí, cara. Ele expressa em voz alta diante de Deus o que muitos de nós se limitam a murmurar e oculto. Ele se recusa a aceitar o papel de vítima derrotada. É, mano, a história de Jó é cabulosa, cara. É importante notar também o que Jó não faz, para que não esperemos dele alguma atitude que ele não pretende. Jó não amaldiçoa a Deus, como sua esposa sugere, na tentativa de se livrar do problema. Ao livrar-se de Deus, nem explica o problema ao livrar-se de Deus, nem explica o sofrimento, nem explica o sofrimento. Não, peraí que ficou esquisito, né? Eu li errado, não botei a vírgula certa. Jó não amaldiçoa a Deus, como sua esposa sugere, ou seja, a esposa dele sugeriu para ele, amaldiçoa a Deus, cara, só tá tendo BO na vida aí. Na tentativa de se livrar do problema, ao livrar-se de Deus, nem explica o sofrimento. Então, ele não nos ensina como viver para evitar o sofrimento. O sofrimento é um mistério, e Jó respeita o mistério. Vou finalizar só esse trecho aqui, que tem bastante coisa, vamos para o livro. No processo de encarar, questionar e respeitar o sofrimento, Jó se descobre dentro de um mistério ainda maior, o mistério de Deus. Talvez o maior mistério no sofrimento é como ele pode levar o ser humano à presença de Deus num estado de adoração, tomado de surpresa, amor e louvor. O sofrimento não faz isso automaticamente, mas o faz com muita frequência, bem mais do que poderíamos imaginar. Isso aconteceu com Jó. Mesmo na, respo mesmo na resposta à esposa, ele usa de refinada ironia, um tipo obscuro e difícil de verdade. Se recebemos coisas boas de Deus, por que não recebemos também coisas ruins? Sacou? O cara completamente ciente do que está acontecendo ali, cara. Então, vou ler o livro de Jó aqui, ó, capítulo 1, pra vocês sacarem do que eu tô falando aqui, ó. Mano, ver o que é uma lição de confiança e resiliência, cara. Principalmente a Deus.
É isso aqui, ó, cara, que a gente tem que entender para seguir em frente, ó. Por isso que a gente para, cara. Porque não entende isso aqui, ó. Por isso que a gente tem que fazer um processo desse aqui, onde a gente vai se orientando, se ajudando uns aos outros aqui, para que a coisa siga, cara. Entenda, mano. Entenda. Entenda. Quando que você vai pra academia e vai ser gostosinho? Quer crescer, quer entrar em forma? Quando é que vai ser gostosinho, cara? Você fazer, puxar um ferro lá, sair, fazer uma corrida aí, ó, 5, 10 quilômetros. Você vai correr e falar, nossa, tá uma delícia aqui, ó, tá uma maravilha, não tá? Quando é que você vai sentar para fazer um estudo, que você vai fazer uma leitura aqui, pra aprender um negócio, ler um livro desse aqui, Bíblia, cara, que leitura difícil muitas vezes, pra absorver e fala, mano, pô, não, captei tudo aqui, li e tal, e, ai, que delícia, vou botar na prática. Não, mano, é luta ali, cara, todo dia, senão você não aprende. Senão você não aprende. Deus não capacita os escolhidos. Ele não vai lá, escolhe um e fala assim, isso aqui eu vou dar a capacidade para ele. Não, mano. Deus escolhe os capacitados. É você quem se capacita e ele vai lá e bota você para fazer o trampo para ele. Ele não tem braços e pernas, a não ser os seus. Então você se capacita. Ah, fala, você se capacitou? Ah, o Fábio capacitou ali, então eu vou dar um trabalho para ele. Parábola dos talentos, cara. A quem é aquele que tem mais, né, que fez mais com mais, ele vai tirar, vai dar mais. Aquele que, né, aquele que recebeu pouco, mano, até o pouco que recebeu vai ser tirado dele, cara, para dar para o outro que tem mais. Por quê? Porque ele recebeu a mesma capacidade que o outro ali, recebeu as mesmas coisas que o outro, né? Aliás, mesma possibilidade de desenvolver as capacidades e não fez nada com aquilo, cara. Então ele vai pegar para e vai dar para aquele outro que está fazendo alguma coisa. Simples assim, cara. Simples assim, ó. Lei da semeadura e da colheita, mano. Não é que Deus é mau, cara. É lei da semeadura e da colheita. Ele já fez o plano perfeito. Ele não precisa fazer nada. Ele não vai te castigar nem nada. Tá tudo certo. Só que você vai ter a colheita do tamanho do seu plantio. Ponto. E ponto, mano. Acabou, velho. Ponto. Não tem segredo. Então vamos lá. Havia um homem chamado Jó, capítulo 1 de Jó, tá? Que morava na região de Uz. Era muito honesto, um homem da palavra, um homem de palavra, totalmente dedicado a Deus, que odiava a maldade. Tinha 7 filhos e 3 filhas, e era muito rico. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas, 500 juntas de bois, 500 jumentos e empregados a perder de vista. De fato, era o homem mais importante de todo o Oriente. Seus filhos costumavam dar festas em suas casas e sempre convidavam as 3 irmãs para celebrarem junto. Depois das festas, Jó se levantava bem cedo e entregava uma oferta de sacrifício em favor de cada um de seus filhos. Pois pensava, pode ser que um deles tenha pecado, desprezando Deus em seu coração. Olha isso, cara. Ele levantava depois dessas festas para oferecer um sacrifício em nome dos filhos, porque poderia ser que um dos filhos tivesse pecado, cara. Ele ia lá e fazia pelos filhos ainda. Que coisa, velho. Pode ser que um deles tenha pecado, desprezado Deus em seu coração. Jó entregava sacrifícios constantemente, no caso de um de seus filhos ter cometido pecado. Ele não tentava pagar o pecado dos outros. O cara pouco bom, cara. Aí um dia, quando os anjos vieram prestar contas ao Eterno, Satanás, o acusador, veio com eles. O acusador. O Eterno olhou para Satanás e perguntou, por onde você andou? Satanás respondeu. Respondeu para Deus, né? Andei por toda parte para ver como estavam as coisas na terra. E aí Deus falou para ele, né? Você notou meu servo Jó? Não há ninguém como ele, honesto e leal à sua palavra, honesto e leal à sua palavra totalmente consagrada a Deus e que odeia a maldade. Aí Satanás retrucou. Então o senhor acha que Jó é assim, né? Por pura bondade de coração. Ora, ninguém é tão bom assim. O Senhor o mima como se fosse uma criança, cuida de tudo para que nada de mal aconteça a ele, a sua família ou as suas riquezas, e ainda abençoa tudo que ele faz. Desse modo, quem não seria fiel? Né? Tá falando aqui isso aí, né, cara? Fala, pô, o Jó tem tudo, né, cara? Você dá tudo para ele, como que ele vai reclamar, né, cara? Como que ele não vai adorar você? Mas se liga, né? Se liga. Aí Deus respondeu: beleza, então, muito bem. Então veremos, vá em frente, faça o que quiser com tudo o que ele tem, só não o machuque. Então Satanás saiu da presença do Eterno. Algum tempo depois,
Enquanto os filhos de Jó estavam reunidos na casa do mais velho, em mais uma de suas festas, um mensageiro veio correndo a Jó e a dizer: os bois estavam arando a terra e os burros pastando no campo perto de nós, quando os sabeus atacaram, roubaram os animais e mataram todos os trabalhadores. Lembra que ele falou que tinha trabalhadores a perder de vista, né? Todos os trabalhadores. Fui o único a sobreviver para contar o que aconteceu. A desgraça começou a acontecer na vida do cara. O homem ainda estava falando quando outro mensageiro chegou e disse: raios caíram do céu e fulminaram as ovelhas e os pastores. Fui o único a sobreviver para contar o que aconteceu. Mano, olha isso aí, cara. Veio os caras, atacaram, levaram tudo, de repente caiu um raio do céu, matou todos os bichos lá, ainda matou os trabalhadores, os pastores. Enquanto ainda falava, outro mensageiro chegou, cara. Outro ainda chegou, nem tinha acabado de falar, chegou outro. Quando o mensageiro falou assim, ó, 3 grupos de caldeus vieram e atacaram os camelos e massacraram os peões. Peraí, que eu acho que eu ainda pulei um ainda. É isso mesmo. Acabei de massacrar os peões. Fui o único a sobreviver para contar o que aconteceu. Enquanto ele ainda falava, um outro mensageiro chegou, cara. Um quarto mensageiro. Ó. Seus filhos estavam numa festa na casa do irmão mais velho, quando um furacão veio do deserto e destruiu a casa toda. Os jovens foram atingidos e morreram. Fui o único a sobreviver para contar o que aconteceu. Mano, aconteceu a desgraça na vida do cara. O cara que fazia tudo certo, que ia lá para pagar os pecados pelo outro, inclusive. Aconteceu só desgraça na vida do cara. E aí, mano? O que você faria numa situação dessa? Perdeu todos os bens, perdeu os animais, perdeu tudo que tinha, perdeu os filhos, cara. Todos. Tudo, mano. Pro furacão, pro raio, pros outros que atacaram, tudo. Tudo. Olha o que ele fez aqui, ó. Jó se levantou, rasgou a própria roupa, rapou a cabeça e se jogou no chão. Ali prostrado, levou a Deus, louvou a Deus. Nu saí do ventre da minha mãe, nu retornarei ao solo da terra. O Eterno dá, o Eterno tira. O nome de Deus seja louvado para sempre. Mesmo atingido por tanta desgraça, Jó não pecou nem culpou Deus de nada. Mano, olha só essa confiança desse cara, olha só o louvor desse cara para Deus, cara, com Deus. E o que estava acontecendo com ele aqui? Vocês sacaram a história, né? Os anjos estavam lá prestando contas para Deus e veio, né, o Satanás, que também era um anjo, e falou, pô, fácil o cara, com tudo que ele tem, ele manter, né, ele louvar, né, ser temente a Deus e tudo mais, né? E Deus falou, então vai lá e testa ele, mano. Testa ele, vamos ver se é isso mesmo. Faz o que você quiser com ele, só não machuca ele, mano. Tirou tudo que o cara tinha, cara. Tirou todas as posses, tirou tudo, mano. Tirou tudo, tirou os filhos, tirou tudo, cara. Tudo. E o cara continuou temente a Deus, louvando a Deus. Temente a Deus não é ter medo de Deus. Eu tô falando isso porque eu tinha essa ideia na cabeça. Não é ter medo de Deus. É seguir na linha do que Deus ensina, cara. Seguir os mandamentos. É simples assim, é confiar em Deus, cara. Ele deu os mandamentos para você confiar nisso, cara. Siga isso, siga os mandamentos. Né? Busque a Deus primeiro, né? Busque a Deus e o seu reino, cara. Busque o reino de Deus e sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Era o que ele estava fazendo aqui, ó. Busca o reino de Deus, cara. O reino de Deus é a paz interna. Todo mundo, tudo que a gente faz aqui, inclusive esse processo aqui, sabe para que a gente faz tudo isso aqui, cara? Porque a gente está na busca de uma paz interna. Só por isso. É só por isso. Vocês estão aqui, vocês entraram aqui, aceitaram esse processo aqui, começaram, inclusive pararam acreditando que a paz interna vai estar nisso. Vai estar nesse processo, ou vai estar em não continuar o processo, vai estar em fazer outras coisas. Mas só o que vocês querem é paz interna. Então entenda, tem que se preparar, tem que se capacitar para que você entenda as coisas. Se parar no meio do caminho, mano, você vai sofrer as consequências de não se capacitar para viver no mundo aqui, ó. De não ter as ferramentas necessárias para caminhar aqui, ó. Porque a gente precisa de ferramentas, cara, para se desenvolver. Toda abundância, toda abundância da vida vem disso, cara. Vem da nossa capacitação, da nossa capacidade de se comunicar, da nossa capacidade de orar, da nossa capacidade de cuidar do corpo. Quanto mais a gente aumenta a nossa capacidade, melhor o nosso resultado. Tá entendendo? Então, vamos lá.
Aí eu tenho uma nota do autor, eu curto essas notas desse livro, cara, que é muito louco, ó. Jó ficou famoso, principalmente entre os cristãos, por ter se recusado a abandonar Deus diante de todo tipo de provocação causada por um sofrimento intenso. Sua recusa maior inclui recusas menores. Por exemplo, a de todas as explicações que reduziu a divindade a uma pergunta a ser respondida e a humanidade a um problema a ser solucionado. Para ele, Deus era muito mais que isso, e ele também. Olha isso, cara. Eu achei louco isso aqui. Sua recusa maior incluiu recusas menores. Por exemplo, a de todas as explicações que reduziam a divindade a uma pergunta a ser respondida. Mas você acha que Deus é só uma pergunta a ser respondida? E a humanidade a um problema a ser solucionado. Para ele, Deus era muito mais do que isso, e ele também. Com frequência, transformamos as experiências de sofrimento em desculpas para a nossa rebeldia. Jó nos mostra como protestar diante do sofrimento e como vencer a dor ao mesmo tempo em que se vive uma fé com maior intensidade. Fabuloso, né, cara? Vou ler o capítulo 2 também aqui, ó. Que aqui a gente já vai avançando na aula aqui, cara. Vocês estão entendendo isso aqui, que a gente está falando aqui de um processo de resiliência? Para quem não sabe o que é resiliência, eu vou... É que eu vou fazer, né, para resiliência, eu vou pegar mais um café lá, que aqui já está acabando esfriando, antes de mais nada. Vou dar só a introduzida no capítulo 2, que vocês irem refletindo aí, vou pegar um café lá. Ó, se liga. Capítulo 2. O segundo teste. A saúde, ó, porque aqui ele dá uns títulos nos capítulos, né? O primeiro aqui, ó, o primeiro teste, a família e a fortuna. Aí o segundo teste, a saúde. Mano, se liga. Como esse livro é embaçado. Um dia, quando os anjos vieram prestar contas ao Eterno, Satanás também apareceu. Aí voltou ele lá, né? A causar o terror, né? Voltou a aparecer, olhou. O Eterno olhou para Satanás e perguntou: E você, por onde andou? Satanás respondeu ao Eterno de novo: Andei por toda parte, cara, tá em toda parte esse fela da gaita. Andei por toda parte para ver como estavam as coisas na terra. O Eterno disse também a Satanás: Você notou meu servo Jó? Perguntou de novo. Ó. Parece que é a mesma coisa, mas é o capítulo 2. Não existe ninguém como ele existe? Perguntou, né? Homem honesto e leal à sua palavra, totalmente consagrado a Deus e que odeia a maldade. Como ele é íntegro. Você até tentou destruí-lo, mas não deu certo. Aí vem lá o, o outro lá, né? Falar assim, ó. Satanás respondeu: Um homem faria qualquer coisa para salvar a própria vida. Então, o que aconteceria se tirasse a saúde dele? Com certeza ele amaldiçoaria o Senhor, abertamente, sem sombra de dúvida. Mano, isso aqui é a tentação, ele tava tentando ali, ó. Ele tava tentando, Deus. Gente, ó, a gente precisa entender o negócio, tá? Precisa entender o negócio, mas eu vou pegar o café primeiro, ó, para explicar esse negócio para vocês. Aguenta aí, aguenta um pouquinho aí. Tá fazendo sentido? Fala para mim se tá fazendo sentido isso aí, cara. Exercício físico, né? Fala para mim, escreve aí. Vamos lá. Inclusive, vocês vão ver o que vai acontecer com esse processo que nós estamos fazendo aqui, ó. Isso aqui, cara. Isso aqui, através de vocês e através dessas aulas aqui, nós vamos atingir muita gente ainda. Muita gente vai ser mexida por isso aqui, muito em breve, muito em breve. Então, o que está acontecendo aqui que a gente precisa entender aqui? Quantos de nós, quantos processos a gente passa aí no nosso dia a dia, quantos desafios, quantas vezes a gente começa, que nem, por exemplo, aqui, a gente começou a fazer esse processo do executador. Estamos seguindo na linha aqui, fazendo tudo, exercício, tal, treinando, lendo, tal, tal, tal. Começa a avançar. O que vai começar a acontecer? Quanto mais você começar a se preparar, mano, mais porrada você vai levar. Mais desafio vai chegar. Fala, pô, Fábio, mas eu tô fazendo um negócio para melhorar aqui e vai ficar pior, cara. Vai ficar pior ainda. E vai ficar pior ainda. Quanto que você aguenta de porrada? Já viu no MMA e UFC e tal? Quem que ganha a luta, mano? Quem bate mais ou quem aguenta mais porrada? Quem aguenta mais porrada, cara. Porque, às vezes aquele cara fica aguentando porrada, aguentando porrada, aguentando porrada, o outro tá batendo, de repente aquele que tá batendo leva uma e cai, cara.
Aguenta mais, quem ganha é quem aguenta mais porrada. E aqui é isso, cara. E a gente está se fortalecendo. O que é resiliência? Não falei o que é resiliência, né? Resiliência. Resiliência é a capacidade da gente, né, se mudar. É diferente da resistência, né? A resiliência é a capacidade que a gente tem de, vamos supor, você pega essa. Acho que não dá dando para vocês verem esse rolinho aqui, né? Pega um rolinho desse aqui, ó, você aperta, ele vai deformar. Resiliência é a capacidade que ele tem de voltar ao estado anterior aqui, ó, né? Voltar ao estado anterior. Ó, você sofre a pressão, ele vai deformando, ó. Ele deforma. Mas a resiliência é a capacidade dele voltar aqui ao seu estado anterior. E normalmente mais reforçado, mais fortalecido. Então a gente está desenvolvendo a resiliência. Não tem jeito, cara. A força física é do mesmo jeito. Você pega o peso lá e tal, faz a força ali. Por exemplo, cara, eu tô falando, e tudo isso que eu tô falando, né? Por que surgiu na minha mente que de ler Jó, inclusive, para vocês? Cara, para mim eu me identifico completamente com esse livro aqui, ó. Eu já tinha lido ele, eu não tinha entendido dessa forma antes. Eu falei, mano, o cara só passou provação, só passou BO na vida. E eu não tinha entendido. E aí eu, né, quando eu comecei a perceber esse processo comigo, de repente começou a ficar claro para mim, Jó. E eu tô falando com vocês aqui, eu tô com uma bolsa quente aqui nas costas. Já tem uma semana que eu tô com as costas, agora que eu tô destravado. Eu tô com as costas travadas, não consegui treinar essa semana, não conseguia me mexer. Mas não deixei de vir aqui na semana passada, inclusive eu vim aqui semana passada dar aula para vocês aqui, cara, eu tomei um remédio que o remédio tava me derrubando, ele tava me dando sono aqui, ó. Mas eu vim aqui, levantei no horário, sentei aqui, com aquele remédio me derrubando e rolou a aula do mesmo jeito, cara. Pô, não baita desafio, uma dor nas costas, vocês não fazem ideia, de respirar doía. Aqui ainda tá dolorido, mas mano, o processo é esse, cara. Quando você entende, mano, você faz com alegria. Porque aí você confia na recompensa que tem lá na frente. Você sabe com o que você tá andando. Você sabe quem tá do teu lado aqui, ó. Você sabe, cara. Imagina isso aqui, ó. Imagina esses papos aqui que a gente tá lendo aqui, ó. De Deus com o diabo. E aí você sabendo que, porra, mano, o diabo tá te testando. E Deus tá olhando tudo, tá vendo tudo ali, ó. E você confia. E você saber que tá acontecendo isso e confiar. Fala, mano, eu já sei que eu vou passar tudo isso aqui, putz, mas lá na frente, cara, nós vamos ler esse livro aqui pra vocês entenderem. Lá na frente você vai receber tudo em dobro, mano, multiplicado por 100. Multiplicado por 100. Mas aguenta firme, cara. Porque você tá sendo fortalecido nesse processo. Você tá andando com quem tem que andar. E quando a gente lê isso aqui, né, de Deus e o diabo, cara, a gente pode entender isso aqui de uma maneira literal, a gente pode entender isso aqui de uma maneira como se fosse uma simbólico. E tá tudo certo, cara. Funciona do mesmo jeito, porque é os dois. É literal e simbólico, né? Eu falei aqui, acho que foi na semana passada, semana retrasada, falando disso aí, né? Que as pessoas, num grupo que eu tava aí, comentaram isso. Falaram, ó, eu fui correr, fui fazer um exercício, tal, aí caí, me machuquei todo. Aí outro falou assim, o diabo tá em todo lugar, tal, não sei o quê. E fica dando força pro diabo, cara. Né? E o demônio, ele só, né, o diabo, ele só tá aqui dentro, cara. Ele é uma energia, cara, que só vai te afetar se você permitir, se você não tiver autogoverno na sua mente, cara. Se você não tiver autogoverno na sua mente, olha o que tá acontecendo aqui no livro. Ele vem, te tenta, faz, não sei o quê. Mano, é uma energia, mano. É uma coisa que tá te ajudando, inclusive, a te fortalecer. Se você usar disso, cara, você usa disso, dessas coisas, para se fortalecer. Se o cara tá com a mente no lugar onde tem que estar, mano, ele nem cai nessa, ele não fica murmurando, cara, fala, o diabo não tem medo, mano. Ele só confia, mano. Olha o processo de confiança que a gente tá desenvolvendo aqui, ó. Cara, tô passando vários processos, mas eu falo para vocês, não desistir, cara, e não vou desistir, porque eu já entendi isso aqui, sacou? E eu venho aqui para trazer essa palavra aqui para vocês, essa força para vocês, falar, gente, anda nesse caminho aqui, ó, tá difícil, cara, pega na mão um do outro aqui, ó, nós estamos andando num grupo, pô. Estamos andando num grupo. Se você não captar isso aqui, não entender, cara, esse processo aqui, ele tem um porquê de ser dessa forma aqui. Ele não é à toa que é desse jeito, que ele foi desenhado dessa forma. Não fui eu que desenhei, eu simplesmente só pus no papel. Eu só pus no papel. Né? Mas eu, porra, no momento que isso aqui veio para ser desse jeito aqui, ó,
Eu estava sentadinho ali, meditando, me veio essa ideia, falei, cara, já vou soltar isso aqui agora, que eu soltei na hora para vocês aqui, para quem está aqui, que recebeu a mensagem no dia, fala, vamos fazer esse processo? Todo mundo, eu topo, eu topo, eu topo, eu topo, eu topo, beleza, vamos rolar. Eu falei, agora que nós vamos ver como é que vai ser esse processo. E aí eu fiz um pedido, como é que vai ser esse processo? Pô, vai ser assim, ó, tal, 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 e no meio do caminho mudou. Era para ser, esse aqui era para ser o nosso segundo mês, esses livros, por exemplo, esse tema da disciplina, mas ele está sendo no terceiro. Por quê? Porque a gente reforçou o primeiro mês no segundo. E está tudo certo. Né? Aí a gente só obedece e segue. E aí vamos ver o que vai acontecer lá no final. Vocês já devem estar percebendo mudança aí, já devem estar percebendo desafio também. Não desistam. Eu estou aqui para falar para vocês, não desistam, porque é assim mesmo, tá? Então vamos lá. Aí Satanás respondeu: um homem faria qualquer coisa para salvar a própria vida. Então, o que aconteceria se tirasse a saúde dele? Com certeza ele amaldiçoaria o Senhor abertamente, sem sombra de dúvida. O Eterno disse: muito bem, então veremos, vá em frente. Você pode fazer o que quiser com ele, mas preste atenção, não tire a vida dele. Aí Satanás saiu da presença do Eterno e atacou Jó com uma terrível doença. Jó ficou coberto de úlceras e de feridas da cabeça aos pés. Elas coçavam e doíam tanto que ele pegou um caco de vaso quebrado para raspar as feridas, sentado no meio de cinzas. Que isso, hein, cara? No meio de cinzas. Então sua mulher disse: e você ainda vai manter sua integridade? Amaldiçoe Deus e acabe com isso de uma vez. Mas ele respondeu: você não sabe o que está falando. Perdeu a razão, mulher. Perdeu a razão, mulher? Está perguntando. Se recebemos coisas boas de Deus, por que não receberemos também coisas ruins? Apesar de tudo, Jó não pecou. Mano, ele não... Mesmo assim, ele ficou firme ali, cara. Quando 3 dos amigos de Jó souberam de seu sofrimento, saíram de suas casas. Ele faz de Temã, Bildade de Suá, Zofar de Naamate. E juntos foram consolar e confortar Jó. Quando viram, mal puderam acreditar no que viam. Seu amigo estava irreconhecível. Eles chocaram de tristeza, rasgaram a própria roupa e jogaram terra sobre a cabeça para demonstrar sua dor. Olha só, hein, cara, o que os caras fizeram ali. É doideira nesse negócio, né? A galera rasgava as roupas assim, cara. Era um negócio, tipo, quando sentia, né, essas coisas, quando ficava indignada, assim, né, com alguma coisa, rasgava as roupas, cara. Depois sentaram-se com ele no chão. Ficaram 7 dias e 7 noites sentados ali, sem dizer uma palavra, pois viam que o sofrimento do amigo era demais. Cara, os caras foram lá, ficaram compadecidos dele lá e ficaram do lado dele ali, os amigos, né? Deixa eu ver. Vamos no 3 aqui, ó, pra gente fechar aqui, ó. Então, faltou 10 minutinhos, mas, mano, acho que tá massa de entender isso aqui, né? Leva isso pra vida de vocês aqui, ó. Nós estamos falando puramente de resiliência, cara. De resiliência aqui, ó. De confiança. Esse livro aqui de Jó, ele é longo, cara. Ele tem, pô, vários capítulos aqui. Deixa eu ver qual capítulo que vai. Jó 33. Ó, aqui, ó. Tem 40 capítulos. 41. 42. 42, antes de entrar no livro de Salmos. 42. Vamos ler os 42 essa semana. Vamos pegar firme nesse livro aqui, ó, que isso aqui tem ensinamentos poderosíssimos para quem está pensando em desistir aí, ó. Leia esse livro aqui, ó. Leia esse livro, eu vou dar o livro da semana daqui a pouquinho já. Vou dar uma acelerada para a gente ler esse capítulo 3 aqui, ó. E vamos falar do livro da semana. E nós vamos estudar ele profundamente, cara. Ele vai fazer uma mudança de chave, vai fazer uma virada de chave na cabeça de vocês, se vocês praticarem o que está lá nele, tá? Top esse livro, top. Esse daí é uma leitura. Todos os outros que eu estou passando para vocês são leituras que eu já fiz mais de uma vez, né? Que eu já fiz mais de uma vez, mas esse aqui eu senti de trazer ele, e aí eu tive que ler ele para trazer para vocês. E, cara, que livro sensacional. Eu dei spoiler semana passada aqui, já vou falar dele. Tá aqui do meu lado, inclusive, isso aí. Então vamos lá. Capítulo 3, o grito de Jó. Aí, ó. Então, o terceiro capítulo. Qual o sentido da vida? Meu Deus. A pergunta começa. Vamos lá. Finalmente Jó quebrou o silêncio. Em voz alta amaldiçoou a si mesmo. Apaguem o dia em que nasci. Mano, amaldiçoou a si mesmo, cara. Não amaldiçoou a Deus, hein? Apaguem o dia em que nasci. Esqueçam a noite que fui concebido. Que aquele dia seja transformado em trevas e que Deus lá em cima esqueça o que aconteceu. Apaguem-no dos livros.
Que a escuridão mais sombria se apodere do dia do meu nascimento, seja envolto pela neblina e engolido pela noite. Que as trevas dominem a noite que fui concebido, risquem-na do calendário, e que nunca mais seja contada como qualquer outro dia. Que aquela noite seja reduzida a nada. Que nenhum grito de alegria daquela noite jamais seja ouvido. Que os mestres em maldição amaldiçoem aquele dia. Que seja engolido pelo monstro do mar, o Leviatã. Que suas estrelas da manhã percam o brilho e fiquem à espera da luz do dia que nunca vem. Que nunca mais vejam a luz do amanhecer, porque não impediu que eu saísse do ventre da minha mãe. Que eu visse essa vida cheia de aflições. Por que não morri ao nascer, expirando ao sair do ventre materno? Por que havia braços para me embalar e seios para me alimentar? Eu poderia agora descansar em paz, dormir para sempre, sem sentir dores, ao lado de reis e autoridades em ruínas, ou ainda com poderosos cheios de ouro e prata. Mano, o cara tava amaldiçoando o dia que ele nasceu. Em nenhum momento ele falou assim, Deus, tal. Não, mano. Ele falou assim, apague o dia em que eu nasci, mano. Que esse dia não seja nem lembrado. O cara, pô, não queria nem ter nascido. Pra você ver a dor, o tamanho da dor do cara. Porque não fui enterrado assim que nasci, como um bebê abortado que nunca viu a luz. Lá, o perverso não incomoda mais, e os cansados têm, enfim, o merecido descanso. Lá, os prisioneiros dormem tranquilos, não acordam mais com o barulho dos guardas. Ricos e pobres, simples e poderosos estão ali, e os escravos estão livres dos seus senhores. Ou seja, morreu, cara, tá tudo certo, né? Para ele aqui entendeu que morreu, tá livre de tudo, né? Não sente mais nenhuma dor. Por que Deus se importa em dar a luz a um miserável? Oh, que pergunta, hein, cara? Por que Deus se importa em dar a luz a um miserável? Por que será? Você perguntou? Por que tem gente vivendo aí, cara? Eu passei esses tempos, né? Passando ali no centro da cidade, ali na Avenida Tiradentes, aqui em São Paulo. E, cara, eu vi coisas assim, cara, pô, aqui perto mesmo, né? Vejo as pessoas, cara, parecendo zumbis, cara, né? Usando droga ali, se drogando ali, cara. Tipo, morando assim no meio de duas pistas, cara, entre dois carros. Uma mulher no meio da Avenida Tiradentes, cara. Falando sozinha assim, sem dente na boca, cara. Tava sentada assim, ó, praticamente sem roupa. No meio da pista, assim, cara. Uma doideira, velho. Por que que Deus permite que essas pessoas estejam aí? É mais ou menos essa pergunta dele aqui, ó, cara. Por que Deus se importa em dar luz ao miserável? Por que deixa viver uma pessoa cheia de amargura? Os que desejam desesperadamente a morte e não conseguem, os que a procuram mais que o maior tesouro do mundo, que consideram o dia de sua morte o dia mais feliz da vida. Qual o sentido da vida quando ela já não faz mais sentido? Quantos de vocês já não fizeram essa pergunta? Já fizeram essa pergunta, né? Tenho certeza que já fizeram, cara. Tenho certeza, cara. Qual o sentido da vida quando ela já não faz mais sentido para nós, né? Por que Deus permite que vivamos se fechou todas as saídas? Só pergunta, cara. Em vez de comida, só me vêm lágrimas. Em vez de água para beber, servem-me gemidos de angústia. O pior dos meus medos tornou-se realidade. O que eu mais temia aconteceu. Meu repouso é perturbado e minha paz está destruída. Nenhum descanso me restou. A morte invadiu a vida. Aí ele fala assim, o autor, né, no finalzinho aqui, ó, nessa nota, antes da gente partir para o nosso final. Jó quebrou seu silêncio com uma maldição. O simples fato de que este capítulo esteja na Bíblia é uma prova da honestidade da fé em lidar com o pior que uma pessoa pode experimentar. A honestidade expressa por Jó nos dá permissão para clamar com a mesma honestidade. Qual foi a pior situação que você já enfrentou? Durante esse tempo, você chegou a pensar que a vida era uma maldição e que desejaria nunca ter nascido? Já não pensou nisso? Fala, mano, eu não devia nem ter nascido, cara. Quando atravessamos um vale sombrio, é natural que nos sintamos pressionados pelas sombras que nos rodeiam. Tentamos vencer a escuridão da melhor maneira. Tropeçamos ao longo do caminho, tanto em palavras como em atitudes. Foi o que aconteceu com Jó, e acontecerá conosco também.
Mas as maldições não são o fim do nosso diálogo com Deus. São apenas o começo. Meu Deus, cara. Meu Deus. Vocês estão entendendo isso aqui? Estão entendendo o poder disso aqui, cara? Isso aqui é o que diz aí quando se fala assim, ó, paciência de Jó. Tem que ter uma paciência de Jó. E, cara, e aí o livro vai deslanchando aqui, ó, em cima disso aqui, até entender lá no final o que aconteceu. Vocês vão saber se ler o livro. Vão saber se é um livro. Então, entenda isso aqui, ó. A mensagem que o livro traz, a mensagem que a vida traz, a mensagem que nós estamos conversando aqui, ó, de que nós estamos falando de resiliência, de resistência, de acabativa, de seguir na vida aí, ó, apesar dos desafios. Porra, tire proveito desses desafios, cara. Inclusive, vou pegar o livro aqui, já vou falar dele, vou engatar aí o tema. Então já anota aí qual vai ser o livro da semana. O livro da semana, cara, vai ser esse aqui, ó, poderosíssimo. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Stephen Covey. Cara, que livro, mano, sensacional. Sensacional. E aí eu já vou falar para vocês um pouco, né, do que são esses 7 hábitos aqui, só para dar uma introduzida para vocês entenderem do que nós vamos falar aqui, ó. E o primeiro hábito, né, o primeiro deles, que eu inclusive dei uma aula essa semana aqui, é o hábito da proatividade, né? Seja proativo. Seja proativo. Cara, cadê a página aqui? Aqui, ó. Seja proativo. Esse livro ele vai falar o seguinte, né, do desenvolvimento do nosso poder pessoal. O que é o desenvolvimento do nosso poder pessoal? A gente tem 3 fases que a gente vive. Uma fase de dependência, onde a gente depende, onde a gente é criança, depende da mãe, depende do pai, depende de quem está cuidando da gente ali. Aí a gente vai se desenvolvendo, vai para uma fase de independência, onde a gente consegue fazer as coisas sozinho, consegue se manter, né? Consegue andar sozinho, consegue ir no banheiro sozinho, consegue caminhar sozinho, consegue trabalhar e se manter sozinho. Mas para onde a gente está indo é para um lugar de interdependência, onde a gente se relaciona uns com os outros, que é inclusive isso que a gente está fazendo aqui. Está se relacionando uns com os outros. É interdependência. Eu falo toda vez que o mundo é isso, nós somos pecinhas de Lego, onde cada um tem uma partezinha. Eu não sei a mesma coisa do que cada um de vocês sabe aqui, ó. Cada um tem uma coisa aqui que vai agregar na vida do outro. Quando você abre uma empresa, o que é uma empresa? Uma empresa é um lugar de resolver problemas, certo? Por que você abre uma empresa? Por que as pessoas contratam serviço? Porque elas querem algum problema resolvido, né? Certo? Simples assim, ó, quero um problema resolvido, vou contratar uma empresa que resolva esse problema. Eu tenho empresa de reformas. O que as pessoas querem? Falar, cara, quero reformar minha casa, quero mudar, vou contratar essa empresa para resolver meu problema. Os caras que conhecem isso aqui. Não vou contratar um mecânico, não vou contratar um cozinheiro, vou contratar os caras que fazem a reforma, certo? Vou pegar aquela pessoa que faz esse trabalho. Eu não tenho essa capacidade, mas eu vou contratar alguém que tem, então eu tenho uma outra capacidade. Por exemplo, se eu quiser precisar quero comer uma comida X aqui, pô, vou contratar alguém que saiba fazer aquela comida. Não vou contratar alguém que faça uma reforma. Eu sou o cara da reforma, o cara da comida é outro. Então eu vou conectar com ele. E cada um aqui tem uma habilidade, cada um tem uma coisa para contribuir nesse mundo. Não só nas profissões, mas em tudo. Por isso que ninguém vive sozinho, né? Por isso que a gente vive em família, vive em grupos, em amigos, em comunidades, em X. Cada um tem uma pecinha aqui que vai conectar com o outro. Não ser ninguém é autossuficiente. Você pode ser independente, sair da dependência, né, de que alguém precise fazer algo por você para que você tenha, consiga se manter, talvez. Mas a gente passa por um nível de independência para depois passar por a interdependência. Independência, então agora eu tenho algo para agregar aqui nesse grupo. E aí eu vou fazer parte, que eu vou ser uma pecinha para encaixar nesse quebra-cabeça. E aí, né, para sair do nível de independência, de dependência para o nível de independência, a gente vai passar aí os hábitos. O primeiro deles é seja proativo. Seja proativo. Então, tem uma aula todinha disso, inclusive falei um pouquinho disso na live de ontem. Seja proativo. Mas vocês vão lendo aí, provavelmente nós vamos ter um processo só disso aqui, ó. Não aqui dentro do executador, vai ser uma coisa fora aí, um bônus aí, mas
Eu estou querendo fazer um estudo aprofundado aqui dos 7 hábitos. Esse livro aqui é sensacional, isso aqui muda a vida, cara. O segundo dos 7 hábitos. Comece com o objetivo em mente, cara. Isso aqui está, inclusive, dentro das 16 leis de sucesso do Napoleão Hill. Tem, né, tanto um quanto o outro. Se a gente for relacionar os 7 hábitos aqui, eles encaixam lá dentro também das 16 leis. Por que será, né? Napoleão Hill aí, a gente já leu um livro do Napoleão Hill, nós vamos ainda ler mais um dele, um ou dois, não lembro, que o Napoleão Hill que foi um cara que ficou 25 anos da vida dele estudando aí as pessoas de sucesso, as pessoas que tiveram sucesso, as pessoas que tiveram fracasso. Ele entrevistou as pessoas, né, que tiveram maior nível de sucesso na época dele lá, e as pessoas que tiveram sucesso em todas as áreas da vida, de financeira, a saúde, a relacionamentos, tudo, e pegou, juntou todos os códigos dessas pessoas e reuniu nessas leis, e que tem relação com isso aqui. Então, comece com o objetivo em mente. Pô, saiba para onde você está indo. Se não souber para onde está indo, você não vai chegar em lugar nenhum. Simples assim, ponto. É o segundo hábito dos 7 hábitos. O terceiro, primeiro, o mais importante. A gente tem tendência de fazer as coisas, né, que são urgentes. E aí tudo vira urgente. A gente fica deixando para depois. Inclusive esse processo aqui, ó, por isso que eu estou falando, gente. Não sejam tolinhos, não sejam burros de largar isso aqui. Tá? Porque é uma burrice mesmo. Eu falo porque eu já fiz isso, tá? Eu deixei muita coisa pelo meio. Eu deixei muita coisa pela metade. Porque vai chegar lá na frente, você vai se arrepender de não ter feito. Você vai se arrepender de não ter feito, cara. Você vai falar, porra, o tempo passou do mesmo jeito. E eu deixei o negócio para trás, cara. Eu deixei de fazer. Ficou fazendo aí as coisas que são urgentes, que você acha que é urgente, que às vezes nem é importante, cara. Tire isso da sua frente, faça o que é importante. O que é importante é você se capacitar. Por quê? Porque o tempo que você vai utilizar fazendo, se capacitando aqui, vai economizar um baita de um tempo seu lá na frente. Se adquirir um repertório aqui, cara, na hora que você olhar para as coisas, fala, puf, já sei o que é isso. Fica tentando resolver as coisas na força do braço, cara, não adianta. Não adianta. Não adianta. Imagina que você está num avião. Imagina que você está num avião, né? E aí, de repente, pô, o piloto ali, mano, acontece alguma coisa com o piloto ali, com o piloto, pô, o cara não consegue mais tocar o avião. Mano, você vai ter que fazer, mano, o que que vai acontecer? Não adianta você pegar o manual na hora ali e falar, mano, agora eu vou ter que. Como que você vai aprender na hora? O avião caindo ali, os caras não tem mais, né? Desmaiaram ali, aconteceu, deu um piripaque, sumiu o piloto e o copiloto, você vai ter que pilotar o avião. Você não tem essa capacidade aí. Como é que você vai resolver ali? Você vai querer, né? Aí você vai querer resolver o que é urgente. Na hora, mano. Você vai pegar o manual ali e vai querer aprender. Não tem como. Não tem como. Então, venha se capacitando. Imagina, de repente, pô, que você tá ali, né? E depois você já estudou, você já tem uma base ali daquilo ali, já veio se capacitando, aconteceu isso. Você vai ter capacidade de saber o que fazer. Vai ter capacidade de saber o que fazer. Tá no voo ali, mano, aconteceu uma coisa com os caras, pô. Você já se capacitou, já se preparou ali para aquela situação. Claro que eu tô falando uma situação extrema aqui, né, cara? Pô, senão você vai ter que aprender de tudo. Por isso que eu falei que cada pessoa tem a sua capacidade aqui, ó. Mas tá entendendo o que eu tô falando? Na hora da urgência ali, porque você vai passar, tem coisas na sua vida que você tá indo num caminho, né, que isso aqui, por exemplo, esse processo que a gente está fazendo, o que é um processo de se desenvolver? A gente está falando de mentalidade, a gente está falando de disciplina, a gente está falando de consciência. Foram os meses aqui, eu já falei para vocês aqui o que vai ser os meses, ó. Esse mês aqui é da disciplina, próximo mês é da comunicação. São coisas básicas que a gente tem que desenvolver. Coisas básicas que a gente tem que desenvolver para caminhar na vida aqui, ó. E se a gente larga na metade, eu estou falando para vocês um processo que eu passei, eu não estou falando nada que eu não tenha feito, estou falando coisas que são completamente aplicáveis, completamente funcionais, mas tem que fazer, tem que ler, tem que treinar, tem que adquirir repertório, botar em prática. Então, primeiro, o mais importante, e aí a gente vai para o quarto hábito, pense ganha-ganha. Olha aí, ó, só que aí a gente já está indo para o nível, né, da interdependência. A gente já, né, saiu aqui da dependência, começou a ser proativo, começou a, né, ter um objetivo em mente, né? Isso aí ele chama de vitória particular. Está indo para o primeiro, o mais importante, né? A gente está conseguindo a aprender a discernir o que é mais importante fazer. Né? Tem coisas que a gente tem que deixar de lado, tem coisas que a gente tem que abrir mão. Inclusive, falei disso na live de foco também de ontem. Quem não assistiu aí, depois eu vou subir ela e vocês podem assistir lá também, a live falando sobre foco. Importantíssima. A gente dá foco naquilo que é importante.
Aí pense ganha-ganha, né? Não adianta você, numa negociação, né, no processo, só você ganhar e o outro perder, né? Ou o outro ganhar e você perder. Tem que ser os dois ganham, ou os dois perderem. Tem que ser uma coisa que os dois ganham. Aí a gente está partindo, né, já para interdependência, onde nesse processo, eu entregando para vocês, eu também estou recebendo. Né? É o ganha-ganha. Eu entregando, o que que eu recebo em troca? Né? Eu ganho em troca. Né? Dar e receber é a mesma coisa. Quando eu estou entregando para vocês aqui, eu estou aprendendo. Quando eu estou entregando para vocês aqui, ó, eu estou criando um movimento, inclusive. Ou se vocês tiverem resultado, ó, isso vai ser massa. Isso vai ser massa para mim de várias maneiras. Pode ser bom para mim de várias maneiras. Primeiro, como né, eu senti a sensação de dever cumprido. De repente, pô, de ter vocês falarem disso aqui para outras pessoas e outras pessoas falarem, eu quero isso também. Sei lá, pode ser de várias maneiras. Uma satisfação de ver as pessoas produzindo. Então é isso, ó. É o ganha-ganha. Eu ganho e vocês ganham. O outro, ó, procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Meu Deus, cara. O outro hábito, né? Procure primeiro compreender, depois ser compreendido. As pessoas querem ser ouvidas. As pessoas querem ser ouvidas. Pare para compreender as pessoas. Por exemplo, falei aqui das pessoas que talvez estão pensando em desistir, ou que já desistiram, ou que estão com dificuldade de continuar. Por quê? O que aconteceu? Eu estou aqui completamente disponível. Completamente disponível. Quando eu boto pilha aqui, ó, eu boto pilha, que eu sei que isso aí faz a diferença. Depende se você pegar e assistir isso aqui, eu vou botar uma pilha no grupo agora, inclusive essa semana aqui para isso. Para assistirem essa aula, aqueles que não estão mais assistindo, que pararam lá. Que é importantíssimo, cara. Importantíssimo continuar, mas eu estou aberto aqui a ouvir aqui vocês para entender o porquê que vocês não estão continuando. E qualquer coisa que vocês falarem aqui, inclusive, vai ser só um motivo aí, ó, que está na cabeça de vocês. Está tudo certo. Tudo certo, que a gente precisa entender aqui. A gente está junto aqui, ó. Então, ser compreendido. É importante falar. Às vezes a gente só precisa falar. Às vezes o outro só precisa falar e a gente precisa aprender a ouvir. Isso aqui está na oração de São Francisco, né? Compreender do que ser compreendido, né? Fazer com que eu procure mais compreender do que ser compreendido. A oração de São Francisco fala isso aqui já. Crie sinergia. O que é sinergia, né, cara? Senão você, junto com os outros ali, ó, gerar ali uma egrégora, né, cara? O que a gente está fazendo aqui? Ó? Criando sinergia nesse grupo. Quando a gente anda junto, a gente cria sinergia. E o último hábito é afine o instrumento. Mas aí eu vou deixar para vocês entenderem isso aqui tudo na leitura do livro. Então, o livro dessa semana não é um livro fininho, tá? É um livro grosso até, ó. Livro grosso. 7 hábitos. Mas é um livro poderosíssimo, cara. Busca esse livro aqui, é um livro para estudar mesmo poderosamente. É um livro que eu penso mesmo em fazer Vou tirar esse blur aqui. É um livro que eu penso em fazer uma... Aqui, ó. Olha como ele é grossinho, ó. Fazer um aprofundamento dele aqui, cara. Talvez um curso aí, um estudo só dele. Vai ser massa, né? Não vamos deixar de ler os outros, mas isso aqui vai ser coisa poderosa. Então, leiam esse livro essa semana. Bom, jejum dessa semana aqui. Jejum dessa semana. Vamos manter aí a alimentação saudável mais uma semana. Mais uma semana. Né? Cortem aí as coisas coisas bem industrializadas aí, ó. Eu indicaria, inclusive, cortar coisas assim, ó, cortar leite, cara. A gente não precisa de leite. Corte isso aí da sua dieta, cara. Tira isso aí. Tira leite, tira o açúcar, para quem não tirou ainda. Tira o açúcar. Vamos manter a dietinha saudável de frutas, de alimentos naturais aí, como a gente tem feito. Isso com certeza vai fazer toda a diferença no físico, né? Faz diferença no nosso corpo. A gente sente, vai ajudar no nosso treino. E seguir todo o restante aí normalmente. Então, bora lá. Essa semana aqui, ó, pratiquem a resiliência de vocês. Pratiquem a resiliência. Continuem compartilhando. O que é compartilhando? Cara, abre os seus stories aí, fala do que você está fazendo, compartilha aí seu processo, compartilha seus treinos, compartilha sua alimentação, bota aí para as pessoas verem, ó. Seja aí uma referência para as pessoas, vocês vão ver, cara. Tem gente
Tem gente que só não tá fazendo ali porque ela não vê ninguém fazendo. De repente, cara, você vai fazer, botar isso nos seus stories, cara, com certeza você vai influenciar alguém. A pessoa fala, meu, puta, eu não ia fazer, mas eu vi você fazendo aí e me encorajou, cara, a fazer. Começa a abrir a boca, vocês só estão aqui porque eu comecei a abrir minha boca. Comecei a abrir minha boca. Vocês já começaram a relatar coisas aqui. Porra, faça isso, dê esse presente para as pessoas. Dê esse presente para as pessoas. As aulas, inclusive, vocês sabem, as aulas estão todas lá no YouTube, por enquanto. Por enquanto elas estão lá. Compartilhe uma aula dessa com a pessoa, pô. De repente tem alguém, cara, que você conhece aí que tá já desistindo das coisas, de repente ela precisa ouvir essa palavra aqui, ó, de resiliência, de continuar confiando. Percebe? Compartilha, não quer abrir a boca? Vai lá e compartilha. Fala, gente, estou fazendo um processo assim, assim, assim. Ó, a aula tá lá no YouTube, manda o link para a pessoa. Mas não deixe de transbordar na vida das pessoas. Não guarde só para você. Se está fazendo sentido para você, pô, compartilha com mais gente, cara. Compartilha com mais gente, isso aí faz toda a diferença. As pessoas vão agradecer a vocês, ó. Dar e receber é a mesma coisa, lembra? Dar e receber é a mesma coisa. Então já vamos começar aí a prática aí disso. Então, bora para o nosso dia. Gratidão por vocês estarem aqui. Vamos lá para o nosso boot. E é isso aí, ó. Então, tirar essa bolsa aqui, ó, das costas. Aí, a bolsa aqui, ó, para recuperar as costinhas. Tá dolorida. Sem murmuração, né? Tá melhor, Fabinho. Você tá melhor? Oh, graças a Deus, cara. Bem melhor, cara. Bem melhor. Amém. Amém. Vamos que vamos. Então, bora pro nosso boot aí, ó. E fecha os olhinhos. Né? Entra aí no silêncio. E vamos que vamos. Respira fundo. É isso. Mais uma vez. A terceira vez e bora. Bondoso Deus e Pai, a Ti eu rendo graças, porque o Senhor é muito, muito bom, sempre nos ouve. Sua misericórdia dura para sempre. Obrigado pelo seu amor que é infinito. Obrigado por toda a sua graça em nossa vida. E nesse dia de hoje, em gratidão a tudo que acontece em nossas vidas, a aquilo que a gente chama de bom, a tudo que é aquilo que a gente também chama de ruim, é só um julgamento, que na verdade só o Senhor sabe o que a gente precisa para avançar, para progredir, para se lapidar nessa vida. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Tudo segue as mesmas leis, os mesmos princípios da semeadura e da colheita. Tudo tem um porquê. E nós temos o livre-arbítrio de escolher sempre o que plantar, mas não o que colher. Colher, a gente vai colher só o que a gente planta, mas a gente tem o livre-arbítrio de escolher o que plantar. Se a gente planta pensamentos de reclamação, se a gente planta coisas boas, se a gente planta coisas não tão boas, mas tudo a gente vai ser obrigado a colher. Então, Pai, que nesse dia a gente tenha discernimento de que aquilo que a gente passa em nossa vida é uma colheita, é uma colheita. E se eu estou colhendo coisas que não me trazem boas sensações no momento, mesmo eu achando que eu tenha só feito coisas boas, que eu seja como Jó, que confiou, que em nenhum momento duvidou, do seu poder, sempre confiou. E quando a gente continuar essa leitura, a gente vai entender tudo que ele passou e onde ele chegou no final, pela sua confiança, confiança em Deus, no Senhor. Então agora toma uma respiração profunda e olha para dentro de si, ó. Agora você vai se desprender da sua mente e vai subir lá no canto da sala onde você está, como se você estivesse se olhando do alto. E olha para tudo que você está passando na sua vida, tudo que você passou na última semana,
tudo que você passou nas últimas semanas, nos últimos meses, tudo que você tem passado nos últimos anos da sua vida. Olha isso como se fosse um filme passando, bem rapidinho assim, ó. Igual um sonho que em poucos minutos a gente passa, vivencia horas e dias. Olha para sua vida passando como um filme, tudo que você vivenciou até agora, nessas últimas semanas, meses e anos da sua vida. Aquelas coisas que foram desafiadoras, aquelas coisas que doeram, aquelas coisas que foram felizes. Olha tudo isso, todas essas experiências. E olha onde você está hoje. Olha onde você está hoje. Olha a palavra que você ouviu hoje. Olha os ensinamentos que você ouviu hoje. O quanto isso te renova as energias. Quanto você teve de compreensão. Para ter crescimento, a gente vai ter que passar pelos desafios, a gente vai ter que passar pelas provações. Final, lei da semeadura e da colheita. A gente só colhe aquilo que a gente planta. Se a gente se desafia, se a gente se propõe a se desenvolver, a aprender mais, a ter mais repertório, certamente isso vai agregar muito. Então, olhe para você agora e olha você lá na frente. Olha semanas à frente, meses, anos à frente, você fazendo esse processo mais e mais, e você transbordando isso na vida das pessoas, e você aplicando tudo que você vem aprendendo, tudo que você vem se propondo. Dá uma respiração profunda, olha como você fica gigante. Olha como Deus te abençoa cada vez mais. Que você é um filho amado, uma filha amada. E tudo aquilo que você está fazendo é pelo reino, é pelo crescimento seu e das outras pessoas. Você cresce, você vira uma referência para as pessoas, e você ajuda mais e mais pessoas. O que você aprende aqui, você leva para mais pessoas, você transborda para outras pessoas e ajuda elas a crescerem. E assim é com cada um que pega essa mensagem. E olha você cada vez mais crescendo e crescendo. E aumentando, criando movimentos. E agora você é gigante. É gigante porque você confiou, apesar dos desafios. E você leva essa mensagem para as pessoas. Confiem em Deus. Confie sempre. Enche o seu peito agora. Nossa, como você é gigante. Como as coisas são claras para você. Ó. Essa visão, internaliza isso. Com você gigantesco. Você hoje, nesse dia aqui, nesse domingo, chega às 5 da manhã para pegar essa mensagem e levar para sua semana. E assim que você começa a sua semana, esfrega suas mãos para aquecer seu cérebro com muita energia e fala assim, ó, já é. Já é. É isso aí, gente. Faça um excepcional dia, excepcional semana. Semana 11. Já é. Bora para cima. Que o tempo não espera. A vida é agora. Vamos usar os talentos que a gente tem para multiplicar. Multiplicar. Vamos multiplicar os nossos e os talentos das pessoas. O grande lance é multiplicar talentos. Já está lá na parábola dos talentos. Na parábola dos talentos. Vamos multiplicar os talentos. Fechou? Então é isso aí, gente. Excepcional dia, Ani. Gratidão, meu irmão, por estar aqui. Gratidão. Excelente dia. Bora para cima aí. Fechou? Sem medo. Sem murmuração, sem frescura, sem vergonha. Vamos tocar o terror aí. Vamos para cima. Bora. Valeu. Bora. Valeu. Até mais. Fui.